aberto, o Espírito Santo nos conduz, né? Eu não quero falar, eu não quero que saiam palavras dos meus lábios que venham de mim, mas que venham do Espírito Santo. E perguntando ao Senhor o que ele gostaria que eu compartilhasse com a igreja, ele me colocou a palavra que se encontra em Lucas, no capítulo 10, do verso 25 ao 37, que, por certo, vocês já conhecem, né? Que é uma parábola sobre o bom samaritano, né? Mas que o Senhor nos revele aquilo que ele quer falar aos nossos corações nesta noite. E eu até coloquei, quando eu compartilhei o cartaz, o próximo, né? E ali eu comecei a fazer uma reflexão antes de ler a palavra. Por confirmação, recebi uma mensagem, e a mensagem, justamente o tema era o próximo. Eu falei, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E nessa passagem, muitas coisas me chamam a atenção, principalmente a presença do Espírito Santo e também algumas palavrinhas-chave: amor e compaixão. A irmã iniciou, e eu sempre digo que tudo nas nossas vidas há um propósito, e todo propósito estabelecido pelo Senhor aqui na terra, eles andam unidos, eles andam alinhados. E não tem como não falar desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Difícil, eu nem gosto de usar essa palavra difícil, porque a palavra ela tem poder. Mas um momento diferente, um momento atípico, porque nós não esperávamos viver o que estamos vivendo hoje. E a gente vê tantas situações, as pessoas falam porque é o que tem agravado, é o que tem acometido muitas pessoas, esse vírus, esse Covid-19. Mas muitas pessoas padecendo, muitas pessoas sofrendo com outras enfermidades, e uma das enfermidades que tem assolado, a irmã falou, é o câncer. Mas ainda assim nós temos visto a mão do Senhor poderosa, nós temos visto o agir do Senhor. E quando a irmã testemunhava de que ela não vai parar, de que Deus deu um comando a ela de não parar, isso é obra do Espírito Santo, isso é obra do Senhor, e é verdade. O Senhor nos convida a não parar, ainda que as situações, as circunstâncias queiram nos paralisar, mas não podemos parar, porque quem dá um comando às nossas vidas é o Senhor. E interessante que quando vamos entrar na palavra, no verso 25 vai dizer assim que eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E vocês sabem que as parábolas, elas são segredos guardados desde a fundação do mundo. Foi o Senhor que guardou os segredos para nós, para no tempo oportuno nos apresentar. É óbvio que aquilo que ele viveu na cruz é um dos segredos, é uma das parábolas. O amor. O Senhor morreu ali na cruz por nós, por amor e em amor. E esse doutor da lei é um homem que estudava, né, a palavra, que estudava a lei, um homem que tinha conhecimento, um homem que se dedicava em estudar a palavra, mas aqui diz que tentando, dizendo, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Será que ele não sabia o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Eu creio que sim, eu creio que ele sabia, mas ele queria ganhar tempo, ele queria ainda ter mais tempo para que ele verdadeiramente entendesse aquilo que ele precisaria fazer.
Mas seguindo vai dizer, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, e toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Seguimos para um primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos? Eu nem vou perguntar se conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro eu pergunto, será que conseguimos amar ao nosso próximo como a nós? Porque se nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós não amamos a Deus. Nós não amamos a Deus. Isso é fato, isso é palavra. E muitas vezes nós dizemos que amamos o nosso próximo, que amamos a Deus, mas quando o nosso próximo precisa da gente, nós não estendemos a mão para ajudar ao nosso próximo. Quando o nosso próximo precisa de algo material, nós não dispomos para o nosso irmão que necessita. Quando o nosso irmão precisa de uma quantia, aí é que nós provamos mais uma vez que nós não o amamos, porque não abrimos mão daquela quantia que nós temos e que não vai nos fazer falta para abençoar a vida do nosso irmão. Vemos muitas vezes os nossos celeiros cheios, as nossas panelas cheias, os nossos armários cheios, mas temos ouvido alguém dizer: ai, que desejo de comer uma galinha ensopado. Nós ouvimos muitas vezes, mas nós não abençoamos o nosso irmão. E seguindo vai dizer que no verso 28, e disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Mais uma vez, gente, ele disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele sabia? É óbvio que ele sabia. Ele sabia o que ele fazer para ganhar, para entrar, para conquistar, para herdar o reino dos céus. Ele sabia. Mas ele queria ganhar tempo, talvez, para fazer as suas vontades e não a do Senhor. No verso 30 vai dizer, respondendo, Jesus disse, e interessante que Jesus ele podia e pode fazer, responder da forma como ele quer. Mas Jesus, ele começou a discorrer, a contar uma parábola. E quando ele começa dizendo, e respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. O cenário daquela história que o Senhor estava contando era que descia um homem de Jerusalém para Jericó e quando ele descia, ele caiu nas mãos de salteadores que ali os despojaram, que ali bateram, que ali feriram e deixaram ele meio morto. Vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto, para nós enquanto filhos,
para nós enquanto irmãos em Cristo Jesus, e eu falo com muita propriedade, porque já vivi experiência deste cunho, onde, na verdade, as experiências elas vêm para as nossas vidas para nos moldar, para nos fortalecer, para nos fazer enxergar quem somos em Cristo Jesus, para que o Senhor nos chamou e quem de fato devemos ser no reino e o que devemos fazer no reino. E muitas vezes estamos nas nossas igrejas, né? E muitas coisas acontecem lá. Pessoas nos ferem, pessoas criam contendas, criam situações, envolve seu nome em situações, passam por você e viram o rosto, não se agrada muitas vezes, aquilo que o Senhor determina para a sua vida, daquilo que o Senhor te entrega, muitos não aceitam, e ali vão se criando feridas, vão se criando lesões. E se você não tem a certeza de quem você é em Cristo Jesus, você morre. Porque a igreja é um lugar, eu falo da igreja templo, porque nós somos a igreja do Senhor. E lá é o lugar que nós entramos em comunhão, que devemos estar em unidade, que devemos estar ajudando uns aos outros, que devemos estar sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Mas muitas vezes nós não estamos agindo da forma como o Senhor desejaria que nós agiríamos. Muitas vezes até vemos, mas outra pessoa enxerga, outra pessoa faz. Ou muitas vezes vemos o irmão ser injusto com o outro, criando situações, e a própria palavra nos dá respaldo de chamá-lo, de conversá-lo, de levar uma testemunha. E vemos muitas pessoas caídas à beira do caminho. Vemos muitas pessoas feridas, entristecidas. Aquele homem que foi roubado, que foi ferido, ele só não foi ferido no físico, ele foi ferido no emocional, ele foi ferido no seu contexto enquanto homem. Ele foi retirado daquele homem é, coisas que para ele tinham muito valor. Quem de nós nunca vimos, nunca presenciamos situações nas nossas igrejas e que muitas vezes não éramos de acordo, nos entristecíamos, mas que não nos posicionavam? Quantas pessoas, quantos irmãos nossos em Cristo Jesus abandonaram porque não suportaram? Eu glorifico o nome do Senhor porque quando Ele me convidou a me apresentar a Ele, eu não olhei, não olhava e não olho para o homem, porque o homem, ele é falho. Porque o homem nos decepciona e nós decepcionamos as pessoas. Pessoas ferem pessoas e são feridas por pessoas. Pessoas decepcionam pessoas e são decepcionadas por pessoas. E eu lembro, isso tem mais ou menos uns 6 anos, e eu conheço muitas pessoas, mas para trazer para o meu contexto eram poucas. Mas eu lembro que eu vivi uma situação tão dolorida, triste, uma experiência muito forte com pessoas, e que tem situações que parecem que é filme, né?
E não é um filme, qualquer filme, não. Parece filme de terror, né? Mas quando nós estamos alicerçados na palavra e em Cristo Jesus, a gente ainda assim nos entristecendo, ficando assim um pouco atônita. O Senhor não nos deixa confundida, não nos deixa enganados, não nos deixam perecer, não nos deixam entristecer, não nos deixam deprimir, não nos deixa de forma alguma. Toda situação que ocorre nas nossas vidas há um propósito. Talvez seja para nos fortalecer, para abrir os nossos olhos espirituais, para fazer com que olhemos para a cruz e não para o homem, para que possamos nos posicionar como igreja do Senhor. Quando eu entro nessa vigília, eu muito me alegro. Talvez aqui não sejam todas as pessoas que participam, sejam da mesma congregação, sejam de diversas congregações, né? Diversas, mas sabe que eu acho mais lindo do Senhor? Porque isso aqui, essa vigília não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, é obra do Senhor. E digo para vocês com toda certeza, irmãos, nós temos passado, não é só a irmã que conduzia e contava o testemunho por situações difíceis, não. Eu também passo por situações difíceis. Às vezes me sinto triste, abatida e com dificuldade de encontrar alguém que queira segurar no mesmo peso, no mesmo problema, nas mesmas situações, porque pessoas elas pensam diferente uma das outras. Ah, fato. Mas nós precisamos de pessoas, mas para a glória de Deus, nós não dependemos de pessoas. É forte? Nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos dos nossos maridos, mas nós não dependemos deles. Nossa dependência tem que estar em Cristo Jesus. É forte dizer, mas é a realidade. Nossa dependência tem que estar pautada em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque todos, em alguma situação, pode falhar. Mas isso não vai ser motivo para desprezá-los, abandoná-los. Não. Isso vai ser motivo para prosseguirmos e conhecermos ao Senhor. Aquele homem bateram naquele homem, bateram e deixou ele meio morto. E quanto para vocês, enquanto enfermeira, eu posso dizer que uma pessoa meio morta é uma pessoa que está no estado crítico, grave, que os seus sinais vitais não correspondem à normalidade. Ele está quase morto, porque ele foi espancado. A palavra não diz como foi que eles espancaram, em que lugar eles espancaram. Mas se ele estava meio morto, eu fico imaginando bater em todos os lugares, na cabeça. Isso é uma conjectura de Viviane, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E ele ficou ali no chão, adormecido, quase sem vida. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Sacerdote era alguém que tinha uma autoridade na casa do Senhor, alguém responsável, alguém talvez que na ausência do pastor, ele estava ali para receber, para acolher, para dar uma palavra, alguém de responsabilidade da casa do Senhor. Mas diante vai dizendo assim, só que ele viu
aquele homem meio morto, aquele homem quase sem vida. Só que ele escolheu, a escolha foi dele, passar de largo, fazer de conta de que não tinha visto aquele homem ferido no meio do caminho. Ele escolheu, ele poderia ter escolhido ser canal de bênção na vida daquele homem, mas ele não escolheu ser canal de bênção. Ele escolheu fingir que não tinha visto aquele homem ali machucado. Talvez ele estivesse preocupado com as situações da vida dele, com o que ele iria fazer e que ele não iria dispensar o tempo dele para ajudar aquele homem. Acontece hoje isso nas nossas vidas? Acontece isso hoje nas nossas igrejas? Não precisa responder, mas que possamos fazer uma reflexão. Mais adiante vai dizer, e de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. É triste, mas ao mesmo tempo, essa parábola, esse segredo que o Senhor quer nos contar, preenche o meu coração de amor. Ainda que as situações nos digam, haja assim, haja assim, haja assim, o amor faz toda uma diferença. O levita é alguém na casa do Senhor envolvido com o templo, envolvido com as coisas do Senhor. É alguém, gente, que tem o privilégio de estar no púlpito, de pisar no púlpito, de entoar louvores ao Senhor. Mas esse também, passando, viu aquele homem quase morto, mas escolheu também passar de largo, fingir que não estava vendo ninguém. Olha que coisa, o Senhor está nos dizendo nesta noite que por mais simples que talvez nas nossas vidas aconteçam situações que pareçam estar no controle e ser tão simples que outro consiga resolver. O Senhor está dizendo assim para a gente: não finjam que não vê, não finjam que não viu. Por mais simples que você ache ser, ou mais grave que você ache ser, ou que você não tenha habilidades para lidar com aquela situação, não finja que não viu, não finja que não vê. Chame alguém que possa ajudar, chame alguém que possa intervir, mas não finjam que não vê. Porque vocês pensam que ninguém possa ser que ninguém esteja visto, que ninguém tenha visto você passar por aquele lugar. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com os olhos em todos os lugares e em todos. E vamos seguindo, vai dizer que, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo. E um samaritano que, indo de viagem, chegou aos pés dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Meu Deus, aquele homem deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele homem, ele tinha uma visão ampla. Aquele homem esqueceu as suas necessidades. Ele esqueceu por alguns instantes a viagem que ele iria fazer e ele deixou-se ser movido de íntima compaixão. Aquele homem se encheu de amor por aquela vida que estava ali ao chão, que estava ali quase sem vida,
machucado, ferido, totalmente dilacerado. Porque, irmãos e irmãs, não foi só a ferida física, não. Imagine aquele homem sendo ferido, sendo açoitado, talvez sem saber o porquê. Não foi só o físico, foi o emocional. Imagine o contexto que aquele homem viveu, imagine as cenas de terror, de horror, de medo que aquele homem viveu. Mas o samaritano, que para aquele povo judeu, não dava nada para ele, era considerado como uma pessoa sem qualidade alguma, indigna. Mas foi esse, o samaritano, que deixou ser usado por Deus para ser canal de bênção na vida daquele homem meio morto. Eu não sei qual o contexto que você está vivendo, eu não sei qual o contexto na sua igreja que você está vivendo, não sei quem você precisa perdoar, não sei quem você precisa liberar, mas assim faça. Não permita que este ano de 2021 seja da mesma forma. Talvez eu esteja falando não para pessoas que estão aqui, mas talvez para pessoas que ainda irão ouvir essa mensagem. Não permita que o ano de 2021 transcorra da mesma forma de 2020, vendo pessoas ferir pessoas e serem feridas por pessoas, verem pessoas saírem da unidade, da comunhão da igreja por conta de dissensão, de confusão, de palavras lançadas. Não permitam, irmãos, porque o Senhor está nos chamando verdadeiramente, não só hoje, mas sempre, para um particular, para um alinhamento, para que possamos ser diferentes, para que possamos entender o que Ele quer de nós, para que a gente possa tomar posse da palavra, entender que somos sal da terra e luz do mundo, que precisamos mesmo nos separar daquelas pessoas que falam demais, que são fofoqueiras, que têm um costume de ferir as pessoas, que têm um costume de deixar as pessoas quase sem vida, porque a pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. E muitas vezes deixamos os nossos lábios serem emprestados ao inimigo das nossas almas. E achamos que falamos palavras que não vai causar nada. Palavras simples, mas são palavras que ferem, que machuca, que entristece. No contexto qual eu vivenciei, que foi ali dentro da igreja, com pessoas que eram envolvidas aparentemente na obra, que eram ali de púlpito, que eram daquele lugar santo, mas que se deixaram ser usado pelo inimigo das nossas almas, porque ouviram e reproduziram o que não era certo. Mas naquele tempo eu vivi dia após dia o meu mal, dia após dia, mas eu sentia e contemplava a presença do Senhor todos os dias na minha vida. Todos os dias eu sentia o Senhor comigo. Todos os dias o Senhor liberava uma palavra ao meu coração. E um dia o Senhor, quando eu estava quase sem força, o Senhor falou ao meu coração: filha, levanta, levanta, porque foi assim mostrando uma coisa muito linda. Todas essas pessoas querem te ver entristecida, abatida, deprimida, para depois dizer:
Oi, tá vindo? Eu não falei? E foi naquele dia que houve um despertar profundo em meu coração. E ali, e o Senhor me dando palavras e palavras. Aí eu perguntava ao Senhor, por quê, Senhor? Mas não é por quê, né? É para quê? E o Senhor falava ao meu coração, filha, quando você vê pessoas nessas mesmas situações e circunstâncias, você não vai passar de largo, você vai ajudá-las. Você vai mostrar que há um Deus que pode todas as coisas, que há um justo juiz, que há um legislador, há um Deus que julga as nossas causas. E eu acho que já até contei um pouquinho desse testemunho, e quando chegou no 10º dia, mais ou menos, que parece que estava tudo em silêncio, o Senhor estava em silêncio, eu ainda se sentindo a presença do Senhor, eu estou assim, deitada na cama, e uma amiga muito querida, e hoje ela não está mais entre nós, porque eu aprovi o Senhor levá-la, e ela mandou um vídeo, e nesse vídeo tinha uma canção falando, né? E falando assim, falou o meu coração. E ali eu comecei a ouvir aquele louvor, que o louvor ele iniciava com o canto dos pássaros. Eu acho que vocês já ouviram que a irmã Célia já até louvou esse louvor aqui. E eu comecei a ouvir aquele louvor e as lágrimas escorriam. Interessante, queridos, que não sei se vocês já viveram essa experiência, mas se vocês estão deitados e você começa a chorar, as suas lágrimas elas escorrem aqui lateralmente. Não é verdade? Se você está na, na, na posição assim, sentado em pé, ela escorre, né? E ali eu deitada, as minhas lágrimas escorriam na frente, assim, ó, escorriam assim, e aquilo me chamou a atenção. E o louvor dizia assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quantas horas do relógio se demoram a passar. E aí aquele louvor foi passando e no final o Senhor falava assim, olha, o Senhor falava comigo, eu ouvi a voz do Senhor. Esse tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidades para você. Gente, eu entendia que era necessário passar por aquelas situações, que era necessário para eu me fortalecer, que era necessário para o Senhor abrir a minha visão espiritual, para que eu não fui chamada para andar em multidão, porque em multidão nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando estamos na multidão, são muitas pessoas falando e nós não conseguimos ouvir um comando de Deus. E o Senhor estava trabalhando comigo, porque o Senhor estaria me entregando o ministério, que eu precisava zelar, que eu precisava ter cuidado, que eu precisava ter o discernimento para ajudar as pessoas que iriam aproximar-se de mim. Foi fácil? Não foi fácil. Foi fácil entender? Não foi fácil. Mas eu digo para vocês, eu sentia o amor de Deus todos os dias, ao deitar, ao levantar. Todos os dias eu via que Deus estava comigo. E este homem samaritano que se encheu de última compaixão, interessante que ele carregava consigo alguns elementos: azeite e vinho. Meu Deus! O azeite, na Bíblia, ele simboliza a presença do Espírito Santo. Representa a unção. E aquele homem, aquele samaritano, ele levava consigo esses dois elementos.
E ele tirou da bolsa e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Meu Deus! Aquele homem estava preparado, aquele homem estava abastecido. Talvez ele não soubesse o porquê que ele levava em sua sacola o azeite e o vinho, mas havia um propósito. E ele não pestanejou, ele não disse que não iria usar porque senão iria gastar. Não. Ele atou-lhe as feridas daquele homem meio morto com azeite e vinho. Ele minimizou a dor daquele homem. Ele atou as feridas daquele homem. Meu Deus, aquele homem, ele não só fez isso, mas aquele homem supriu a necessidade daquele outro homem. Ou seja, quando ele levou aquele homem, colocou aquele homem na sua cavalgadura e levou para uma estalagem, ele precisaria ter dinheiro para pagar o tempo que aquele homem iria ficar. E quando ele tirou esses dois dinheiros e pagou, para mim não foi só isso. Não foi só ele abrir mão desse dinheiro. Não. Mas ele ainda disse ao homem, orientou ao homem, pediu ao homem, cuida dele e tudo que gastares, eu te pagarei. Eu vou arcar com ele. Outra coisa que me chama a atenção é que ele não precisou ficar ali até aquele homem ser curado, ser sarado daquelas feridas. Sabe por quê, amados? Porque até nisso nós precisamos ter entendimento. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus aqui na terra para que se cumpra um propósito. Ele entendeu que a parte dele ele fez e com muito amor. E ele se preocupou ainda. Mas ele não poderia ficar o resto dos seus dias ali, ao lado daquele homem. Ele precisava seguir, porque talvez lá na frente tivessem outras pessoas que precisassem do cuidado e do olhar daquele homem. E aqui vai dizendo que ele aplicou-lhe azeite, vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, ou seja, no outro dia ele ficou um dia, no outro dia ele partiu. Ele precisava partir. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiro e deu-lhe o hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. E faze da mesma maneira. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque somos escolhidos do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu para fazer a diferença. Não para fingir que não vemos, para fingir que não ouvimos e passar de largo. O Senhor, nesta noite, amplia a nossa visão, nos dá sensibilidade do Espírito Santo, derrama nos nossos corações compaixão e amor. Sem amor, não conseguimos executar. Precisamos amar, sim. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Talvez não seja fácil, né? Você ter 2 sapatos e o seu irmão precisar de um e você calçar o mesmo número, mas você não abre mão. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite, dividamos ou dividimos o que temos com o que precisam.
nada levaremos a não ser aquilo que fizermos conforme a vontade do Senhor. Até aqui me ajudou